Para chegar até aqui, fizemos uma longa e turbulenta viagem. Definir exatamente onde ela começou é complicado, mas é fato que ela foi iniciada em bancos de diversas igrejas. Para a maioria de nós do coletivo Memória e Utopia, a viagem passou fortemente pela Igreja Metodista do final dos anos 1970 e início dos 1980. Essa experiência se consolidou nos ideais de uma igreja que vinha se abrindo para o que acontecia em volta, ao articular concretamente a fé e a vida e assumir outra concepção da missão, buscando enfrentar os desafios sociais e políticos que a sociedade nos apresentava. No caso específico do Rio de Janeiro, muitas coisas aconteciam mesmo sem que houvesse uma conexão nítida e bem planejada entre elas. Novidades eclesiais ocorriam nos subúrbios, nas zonas norte e sul da cidade, na Baixada e no interior. Houve também a retomada de um trabalho com juvenis, a juventude dos 12 aos 18 anos. A atenção a este grupo havia sido temporariamente negligenciada pela igreja e naquele momento se tornava uma belíssima experiência de formação de quadros críticos com metodologia inovadora, dando voz e espaço de participação aos adolescentes, com novas práticas e visão de mundo renovada, firmadas na justiça e na paz. Somos direta e indiretamente fruto desta experiência. Essa iniciativa coincidia com a sonhada abertura ampla, geral e irrestrita, e com a distensão lenta e gradual proposta pelo presidente da República, General Ernesto Geisel, que deveria levar, no entender dos militares, à redemocratização do Brasil. Nesse contexto, acontecia a integração dos grupos de juventude metodista de classe média com grupos das comunidades mais pobres. Também aconteciam na Baixada Fluminense, por exemplo, a aproximação da igreja com os operários demitidos da Fábrica Nacional de Motores e suas famílias. A Pastoral Ecumênica da Terra, em Xerém, e ainda o movimento Baixada Livre, que articulava pastores, pastoras, leigos e leigas para ações sociais de despertamento crítico da fé, além de tantas outras experiências que deixaram um legado significativo. Boa parte das igrejas evangélicas redefiniam suas visões pastorais. O plano para a vida e missão da Igreja Metodista, as diretrizes para a educação que passaram a reger boa parte das instituições evangélicas de ensino, a Pastoral Popular Luterana, também deixaram marcas importantes para uma compreensão de fé renovada que pudesse responder aos novos desafios que os anos 80 indicavam. Entre eles estavam especialmente a construção da democracia, da cidadania, das formas de combate aos racismos, da inclusão social em seus diferentes aspectos e da igualdade de gênero, como hoje nos referimos. Ao mesmo tempo, nos espaços católicos acontecia a consolidação das comunidades eclesiais de base, que foram inspiradas pela Conferência Episcopal Latino-Americana de 1968 em Medellín, na Colômbia, e mantidas pela Conferência de Puebla, no México, em 1979. Também ocorria o revigoramento da Juventude Operária Católica, a JOC, duramente atingida pela ditadura militar, o fortalecimento das pastorais sociais, como a Comissão Pastoral da Terra, a CPT, e a Comissão Pastoral Operária, criadas na década de 70 pela CNBB, e o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. Com elas, seguiu o belíssimo testemunho de bispos como Dom Tomás Balduino e Dom Pedro Casal Dáliga. Esses avanços acabaram sendo contidos pelas ações desenvolvidas pelo Papa João Paulo II, que promoveu a censura e a perseguição a vários teólogos, como por exemplo ao brasileiro Leonardo Boff. Também floresciam as organizações ecumênicas, criadas no período da ditadura militar, à luz da dimensão crítica e profética da teologia da libertação, como o Centro Ecumênico de Documentação e Informação, o SED, com variados programas de formação da juventude, o Instituto de Estudos da Religião, o ISER, o Centro Ecumênico de Serviço à Educação e à Evangelização Popular, o CECEP, o Centro de Estudos Bíblicos, o SEB. Nasceu o Centro Nacional de Estudantes Cristãos, o SENEC, que organizou os Encontros Nacionais de Estudantes Cristãos e se somou à União Brasileira de Juventude Ecumênica, o BRAGE, ativa por algumas décadas. Em 1982 era formado o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, CONIC, e surgia o CLAI, Conselho Latino-Americano de Igrejas, que promoveram muitas atividades de formação e de reflexão que acrescentaram para nós uma consciência ecumênica de inclusão social ampla, correspondente a uma visão aberta do Evangelho e do Reino de Deus. Novas ideias nos encantavam, textos de Rubem Alves, de Leonardo Boff e de tantos outros homens e mulheres visionários não faltavam. E muita água rolou sob essa ponte. E tanta foi a água que acabamos nos tornando uma geração,
Aquela que viu ainda adolescente o fim do AI-5, a anistia em 1979, as greves do ABC e o surgimento do PT, o fim do bipartidarismo imposto pela ditadura militar e as eleições gerais de 1982, que tanto marcaram as nossas vidas por ser para muitos de nós o primeiro voto. Não se pode esquecer que foi neste pleito que foi eleito o primeiro indígena deputado federal, Mário Juruna, pelo PDT. Nesse contexto, em 1983, se dá a fundação da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Vivemos também a emoção da campanha das diretas já para a presidência da República em 1984, a eleição indireta de Tancredo Neves, a morte dele e a posse de Sarney, ex-presidente do Partido de Sustentação da Ditadura, o PDS, ex-Arena. E não cansávamos de gritar nas tantas passeatas: o povo não esquece, Sarney é PDS. Naquele processo de redemocratização que vivemos intensamente, fomos instigados a dizer: Brasil nunca mais. Por meio da leitura do livro com este título, publicado em 1985, a obra foi o resultado do projeto com o mesmo nome, coordenado por Dom Paulo Evaristo Ains e pelo pastor presbiteriano Jaime Wright, com uma equipe de jornalistas e advogados e o apoio do Conselho Mundial de Igrejas. O projeto trouxe à tona as atrocidades cometidas pelo Estado brasileiro nos porões da ditadura militar e é considerado a primeira comissão da verdade do Brasil. Nos tempos de retomada da democracia, nós nos equilibramos entre a hiperinflação e o congelamento de preços, vimos zeros serem cortados impiedosamente de nossa moeda, bem como a vimos trocar de nome algumas vezes. Aprendemos sobre a existência nefasta do FMI e a grande crise financeira vivida pelo Brasil, acompanhado por seus países irmãos latino-americanos. Não por acaso, os 80 entraram para a história como a década perdida, esticada em alguns países até a década seguinte por causa da estagnação econômica, das dívidas externas impagáveis, grandes déficits de orçamento, altíssima inflação, guerras de câmbio, ampliação da desigualdade social e explosão da miséria. Por isso, nos envolvemos tanto com a campanha Ação da Cidadania contra a Fome e a Miséria e pela Vida, organizada pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, o irmão do Enfio, cantado na voz de Elis Regina e que tinha acabado de voltar do exílio. Sim, havia resistência. Acompanhamos a organização dos trabalhadores da siderurgia em Volta Redonda e a famosa greve de ocupação em 1984 que muitas marcas deixaram. Vimos a construção da proposta pedagógica dos CIEPs, popularizados como Brizolões, idealizada por Darcy Ribeiro no governo Leonel Brizola. Também houve o florescer dos movimentos populares, como as associações de moradores, as articulações delas como o Movimento de União de Bairros, MUB, em Duque de Caxias, a Federação das Associações de Moradores, ABM, em São João do Meriti, a Federação das Associações de Bairros, MAB, em Nova Iguaçu, e a Federação das Associações de Moradores do Estado do Rio de Janeiro, FAMERJ, que tantas lideranças criou. Quase ao final da década, celebramos a promulgação da Constituição Cidadã em 1988, mas recebemos com tristeza e indignação a notícia do assassinato de Chico Mendes, que realçou as lutas ecológicas e por justiça social e o massacre policial dos garimpeiros em Serra Pelada, no norte do país. Também tivemos a eleição e a posse de Fernando Collor, numa clara sinalização de que não seria fácil nossa entrada na democracia. Canções de Lula lá não faltaram, e o brilho da estrela ficou no horizonte. No mundo também ocorriam fatos que marcariam decisivamente o futuro. São dessa época os processos que geraram o fim da União Soviética, com a ascensão de Gorbachev e suas glasnost e perestroika, a posterior queda do Muro de Berlim e a reintegração da Alemanha. Também o início da vigência do chamado Consenso de Washington, cujo fundamento era tornar a economia neoliberal hegemônica em todo o mundo, a partir das experiências dos Estados Unidos adotadas em primeira mão pela então ministra da Grã-Bretanha, Margaret Thatcher. E o Irã e o Iraque, apoiados respectivamente por soviéticos e americanos, também travaram uma guerra feroz. Os soviéticos invadiram o Afeganistão. De fato, o início do fim da Guerra Fria foi extremamente violento e cruel. No entanto, a estranha mania de ter fé na vida alimentava a esperança de muita gente, em especial em momentos como a libertação de Nelson Mandela, grande líder na luta contra o apartheid na África do Sul.
A libertação de Mandela, já na virada para os anos 90, depois de 28 anos como preso político, foi resultado da intensificação das pressões pelo fim do apartheid durante os anos 80. Inesquecível foi o grande show no estádio de Wembley, na Inglaterra, em 1988, no aniversário de 70 anos dele. Lideranças cristãs tiveram importante papel neste processo dentro e fora da África do Sul. Também aqui no Brasil, com destaque para ações do Conselho Mundial de Igrejas. Aqui perto também aconteceu muita coisa. As ditaduras latino-americanas, brasileira 1964 a 1985, Argentina 1976 a 1983, Uruguaia 1973 a 1985 e chilena 1973 a 1990, terminaram naqueles tempos após anos de tortura, mortes, censura, demissões e imprensa tutelada. Crescia uma forte expectativa em relação aos processos de redemocratização e justiça social. A América Central fervia. Vários de nós que viveram os anos 80 conhecem gente comprometida com a democracia que viajou para as brigadas voluntárias para colher café na Nicarágua e ajudar o país a se reerguer depois de anos de governos autoritários e fazer valer a última revolução latina, a sandinista. As coisas também não estavam fáceis em El Salvador, onde o governo e oposição travaram sangrentas batalhas. Num contraponto, um conto de fadas foi tornado realidade pelas mídias para todo mundo. O casamento do herdeiro do trono britânico, Príncipe Charles, com Lady Di, interagindo com imaginários diversos em vários cantos do mundo. No campo da cultura, vimos também muita coisa acontecer. Macunaíma se destacava no teatro. Na música, é fácil lembrar do rock nacional e bandas como Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Titãs, Ultraje a Rigor, Engenheiros do Havaí, Kid de Abelha e Barão Vermelho, entre outros. Todos nós vimos ou ouvimos, na lama ou na TV, o primeiro Rock in Rio em 1985. Com Milton Nascimento, entoamos com emoção que amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito. E sua canção Coração de Estudante alimentava nossa visão política e os afetos. Enquanto isso, muita gente cantava Entre Tapas e Beijos, canção popularizada pela dupla sertaneja Leandro e Leonardo, e se deliciava com os hits do grupo Roupa Nova. Mas a música mais tocada nas rádios no período foi Menina Veneno, de hit lançada em 1983. Testemunhamos a construção do Sambódromo na Marquês de Sapucaí em 1984, uma das tantas marcas deixadas pelo governador Leonel Brizola e seu vice Darcy Ribeiro, unindo o espaço do samba com o da educação. 2 anos antes, a escola de samba Império Serrano fazia história cantando Bumbum Paticumbum pro Gundum, num contraponto crítico às super escolas de samba S.A. e às super alegorias. Também vimos fenômenos no cinema, como ET, o Extraterrestre, Gandhi, o Iluminado e o início da trilogia De Volta para o Futuro. Não foram fenômenos, mas marcaram o cinema nacional filmes de época como Pichote, Bye Bye Brasil e Eles Não Usam Black Tie, que refletiam nossas expectativas por justiça, democracia e sensibilidade humana, visões preciosas para todos nós. A televisão era o principal veículo de comunicação, e foi através dela que as novelas mantiveram e ampliaram a sua hegemonia com Rock Santeiro, Vale Tudo e Que Rei Sou Eu, dentre tantas outras. Também foi por meio dela que humorísticos como a TV Pirata ou a criatividade então contida no programa de auditório Perdidos na Noite fizeram história num tempo em que ainda brilhavam estrelas de outras épocas como Chico Anísio, Jô Soares e Chacrinha. Na TV também ficaram marcados programas infantis que fizeram emergir figuras como Xuxa, Angélica e a Turma do Balão Mágico. Também não dá para esquecer o papel da TV nos anos 80 abrindo caminho para temas feministas, que mudaram a vida de muita gente, como o programa TV Mulher, produzido pela Rede Globo para as manhãs, com a abertura cantada por Rita Lee, Por Isso Não Provoque, é Cor de Rosa Choque, e ainda a instigante série Malu Mulher, estrelada por quem diria, Regina Duarte. Quem podia ir além da TV se divertia com os videogames em sua primeira geração. Gênios e Atari eram sonhos de consumo de muita gente. O Teatro Besteirol, o Asdrubal trouxe o trombone, o Verão da Lata, os apitos no Posto 9 de Ipanema foram marca para as classes médias e fizeram emergir grupos musicais como o Blitz, que ditaram moda. Muitos comportamentos foram influenciados pelo que acontecia nos anos 80. O início dramático da epidemia de AIDS fez o mundo repensar muitos conceitos.
As incertezas e o medo foram base para muita estigmatização. Homossexuais tornaram-se alvo intensamente perverso e logo surgiu o apelido da doença como câncer gay. Depois, os usuários de drogas ganharam lugar nos chamados grupos de risco. Várias compreensões equivocadas começaram a ser dirigidas contra os portadores do vírus HIV, incluindo que se evitasse contato com eles. Muito preconceito foi exercido e muita segregação aconteceu em um momento no qual o pasquim, um forte símbolo do período, vinha perdendo a força demonstrada nos anos 70, das bancas de jornais emergiam o Planeta Diário e a Caceta Popular, de humor iconoclasta no rastro da radicalização da abertura democrática. Em 1982, assistimos à derrota da melhor seleção de futebol desde 1970. Aquela do quadrado mágico de Falcão, Toninho Cerezo, Zico e Dr. Sócrates, que havia liderado a democracia corintiana, o mais importante movimento ideológico já ocorrido no futebol brasileiro. Vimos o Flamengo do magistral Galinho de Quintino, o Grêmio de Renato Gaúcho, campeão mundial de clubes em 83, e o vitorioso Fluminense do Casal 20, Assis e Washington. Sobrevivemos a um tempo em que o cinto de segurança não era obrigatório, as grandes viagens de ônibus, aviões eram para bem poucos de nós, há vestibulares complicadíssimos. Sem rede de computadores, TV paga, celulares, Netflix, Google, nada disso. Acompanhamos as transformações da sociedade e estamos aqui para refletir o quanto tudo isso nos fez ser quem somos hoje. E mais, o quanto a reflexão sobre aqueles tempos pode contribuir para a formação das novas gerações. Como pais, mães, profissionais, ativistas que somos, temos uma responsabilidade com esse conteúdo. Nosso desafio é, à luz da nossa fé, tornarmos essa memória disponível da melhor maneira possível. No momento em que a discussão ambiental assume caráter de emergência global e que há um claro recrudescimento de posições mais conservadoras com o avanço de modelos excludentes, precarização do trabalho e dos serviços de saúde e educação públicas, avanço da xenofobia e de tantos outros preconceitos, tudo isso com um claro acolhimento de grande parte dos cristãos, somos convocados a meditar, discutir e propor. É objeto de atenção e preocupação o papel exercido por significativa parcela das igrejas brasileiras nesse processo de apagamento da história, de amnésia social e de reforço do obscurantismo e das culturas de violência e ódio. O coletivo Memória e Utopia foi criado neste contexto e desta crise. Acreditamos no valor da memória não só como recuperação importante do passado, mas também como utopia. É o olhar para o passado com algo que alimenta o presente e o futuro. Por isso, repetimos aqui o que diz o teólogo Rubem Alves, quando pensa a memória como esperança e utopia. A memória tem função subversiva. Talvez que a memória das esperanças já mortas seja capaz de trazê-las de novo à vida, de forma que o passado se transforme em profecia e a visão do paraíso perdido dê à luz a expectativa de uma utopia a ser conquistada. E como repetidas vezes cantamos naquela encantadora década, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, num indo e vindo infinito.